Boa tarde, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre o processo de formação dos Estados Unidos e até a Guerra de Secessão. Os Estados Unidos ele é originário de 13 colônias, das 13 colônias originais, que começam a se revoltar contra o governo central devido à alta carga tributária submetida. E nesse processo, o que ocorre? As 13 colônias originais começam a ter a sua independência e começa a ter uma mentalidade de expansionismo dentro do continente americano. O que ocorre com isso? Eles usavam de dois artifícios para anexar territórios. Invasão, literalmente, e compra de territórios. Fizeram isso, por exemplo, na Louisiana, que comprou da França. Fizeram isso no Alasca, que comprou o Alasca da Rússia. Anexaram territórios do Novo México, Texas e Califórnia na mar. Ou seja, roubaram o território do Novo México, do Texas e da Califórnia na marra em todo esse processo. E os Estados Unidos, em todo o processo de formação do território estadunidense, eles convivem com dois modelos de sociedade. O modelo de sociedade industrial urbano nos países do norte e o modelo de exploração escravagista dos territórios do sul dos Estados Unidos. Esse embate de ideias vai gerar um conflito armado dentro do território dos Estados Unidos, chegando até mesmo a matar um presidente no decorrer do processo, como foi o caso da morte de Abraham Lincoln. E é importante perceber que nesse período em questão, a escravidão era vista de duas perspectivas dentro do território estadunidense. Por quê? Nos estados do sul, convivia com o modelo de exploração escravista. Já nos estados do norte, via a escravidão como uma anomalia, porque o escravo não recebia salário. E por não receber salário, ele deveria se acabar com a atividades escravistas. Como eu disse, no decorrer do processo, até um dos presidentes dos Estados Unidos foram mortos por um fanático confederado num teatro, na saída de um teatro. E é importante perceber que não era por questões humanitárias, embora os estados do norte conseguiram manipular os escravos para fugirem e lutarem em favor dos estados do norte. Lembrando que instituições como a Ku Klux Klan nascem nos estados sulistas dos Estados Unidos, que, entre outras coisas, defende a ideia de uma suposta supremacia branca. Embora há que se dizer que os estados do norte também não toleram, não estão tão livres do preconceito contra etnias negras. Tanto é que, principalmente mais para frente, na década de 60, você via latentemente a ideia de separação de bairros de negros e brancos dentro do território estadunidense. E a mentalidade que sobressaiu na Guerra de Secessão foi a mentalidade industrial, que permitiu o fim da escravidão. Aliás, os Estados Unidos foram um dos primeiros países independentes a se livrar da escravidão, da anomalia da escravidão.
E teve como mentalidade, desde o seu processo de independência, a mentalidade de dominar outros povos mais fracos que eles, que possibilitaram eles pilhar as riquezas desses povos. Pilhando as riquezas desses povos, conseguiu adquirir capital. Esse capital que é o que fez com que os Estados Unidos pudessem ter o dinheiro necessário para emprestar para os europeus no final da Segunda Guerra Mundial, e com isso tendo um apogeu a partir de então. Mas em toda a lógica histórica dos Estados Unidos, foram uma perspectiva de dominação, de imperialismo. E, e, e não, por isso que é importante perceber que a ideia de colônia de exploração e povoamento explica por si só o desenvolvimento ou não de um país. Se fosse assim, a Austrália seria subdesenvolvida. A Austrália tem uma colonização pior do que a nossa. Só que a mentalidade do povo que passou a querer dominar os povos da Oceania fizeram com que a Austrália seja o que é hoje. Os Estados Unidos é um exemplo dessa política, de um processo cultural como eu direi, de engendrar a mentalidade colonialista dentro da sociedade estadunidense desde suas origens. E com isso fizeram dos Estados Unidos o que é hoje. E essa guerra de secessão foi basicamente o embate de dois modelos de colonização que foi implantado dentro de um só país. Então, para quem não sabe, para concluir, o modelo de colonização de povoamento foi realizado nos estados do norte. E como o que produzia no norte era a mesma coisa que produzia na Europa, eles optaram para trazer pessoas e fazerem já um processo de reforma agrária, permitindo que as pessoas mapeassem uma determinada área e a partir de então chegassem naquela determinada área, essas pessoas se tornariam proprietários daquelas áreas. Diferente ocorreu no sul, que foi uma colonização de exploração, mais escravismo. Isso não quer dizer que no norte não tinha tolerância contra o negro, não teve escravidão, pelo contrário, apesar de ser os primeiros estados estadunidenses a se livrar da escravidão, os estados do norte, mas por questões econômicas, porque o escravo não podia participar do mercado consumidor, ou seja, fazer a roda da economia girar em todo esse processo. E por isso que em alguns vídeos passados eu falo, o processo de formação dos Estados Unidos e a mentalidade colonialista desde da sua essência de dominar outros povos fizeram os Estados Unidos serem o que são. Porque se não tivesse pilhado as riquezas de outros povos que eles dominavam, não teriam o dinheiro necessário para emprestar para os europeus se recuperarem e fazer dos Estados Unidos o que eles são hoje em dia. Basicamente essas informações sobre o processo de formação dos Estados Unidos, o choque dos dois modelos econômicos implementados nos Estados Unidos, por que o norte ganhou, por ser mais industrial, por causa da mentalidade de industrialização, fizeram com que vencesse o lado arcaico dos Estados Unidos, que era o lado sulista, que foi sede da famigerada Estados Confederados,
E é o mesmo território em que se deu origem a Ku Klux Klan, que é aquele povo mais ou menos que se acha superior por ser branco. É isso aí, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha, dê joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos e no mais, galera. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o número da conta bancária para quem puder fazer doação para alavancar o meu canal. Para aqueles que vierem pela primeira vez, não deixem de acionar os sininhos das notificações. Primeiro inscrever-se, acionar os sininhos das notificações. E eu vou deixar os dados da conta bancária, se alguém quiser doar por outro banco, os dados necessários para fazer a referida doação. E no mais, espero que todos fiquem com Deus e tenham um excelente domingo e uma maravilhosa semana.